Antes de nós fazer a menção da leitura, eu queria externar minha gratidão pela vida da pastora Elza, que me convidou novamente para poder ministrar sobre esse lugar, a vida das pastoras também, a vida dos corpos de obreiro, a nossa irmã, que eu sempre esqueço o nome dela, como é a obreira Neuza, a missionária Neuza, que devia ser louvada pela vida dessa mulher de Deus. Por intermédio dessa mulher, hoje nós podemos estar aqui, nós podemos conhecer também a pastora Elza e os demais pastores, nossos irmãos também. Louvo a Deus também, como eu falei, minha esposa não pôde vir, que ela está trabalhando, ela tem um salão dela. Ontem nós tivemos uma notícia triste e outra alegre. Vocês querem qual a primeira? Triste ou alegre? A triste, a triste ou alegre? A triste é que a pastora, que ela sempre convida nós para ir ministrar na igreja dela, a pastora Socorro, ela mandou mensagem para minha esposa que ela está com câncer na mão. Triste. Ela pediu para nós orarmos por ela. Só que logo após ela testemunhou porque ela estava pedindo para nós orarmos pela vida dela. Porque a última vez que eu fui ministrar lá, Deus usou minha vida, a vida da minha esposa, e a mulher lá, a pastora, foi curada de câncer na mama. Quem vai dar glória a Deus? Não, vamos repetir novamente. A mulher lá, ela foi curada do câncer na mama. Quem pode dar glória a Deus? Mas, pastor, qual foi o lado da mama que ela foi curada? Ela estava com câncer nas duas mamas. Aí não é nós que curamos, não é nós pelas nossas próprias virtudes, não é nós. Sabemos que é Deus, Deus nos usa pela graça e a misericórdia. Salmo de número 70, por gentileza, diz assim a palavra de Deus: apressa-te, ó Deus, e me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar-me. Tome seu Senhor. Glória a Deus. Quando nós vamos olhar os salmos, nós vamos ver que cada salmo ele foi escrito num período difícil, às vezes, do salmista, ou em outro momento, um período de alegria, de contentamento, ou no período de frustração, ou no período de agonia. E cada salmo nós vamos ver que foi escrito por algum autor. Todos os salmos são atribuídos a Davi, como se fosse apenas Davi que escreveu a gama de salmos. Só porém, quando nós vamos ver os autores, nós vamos ver que está seu filho Salomão, Asaf. Quem não se lembra de Asaf olhando os ímpios crescendo, prosperando? E porém ele, que era um crente, pastor, um servo, o homem que proferia a fé em Deus, estava indo de mal a pior. Segundo a Bíblia, por Asaf está olhando muito para o ímpio. Segundo a Bíblia, vai dizer que por Asaf está olhando muito para o ímpio prosperando. Segundo a Bíblia, vai dizer que por Asaf está muito focado no crescimento do ímpio, da forma que o ímpio estava comendo bem, da forma que o ímpio estava se vestindo bem, e olhando a sua realidade, sendo crente, o proferidor da fé em Deus, estava indo para pior, estava passando necessidade, estava passando fome. Segundo a Bíblia vai dizer que Asaf, ele quase se afasta, ele quase se afasta do Senhor. Só que depois ele vai entender que o poder de Deus não se manifesta em bens. Ele vai entender que Deus não se limita apenas em riquezas. Ele vai entender que Deus não se limita apenas em prosperidade. E não se lembra também, apóstolo Paulo, ele vai escrever para a carta enviada para Roma, no capítulo 14, do versículo 17, ele vai deixar claro que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Mas por causa disso, Asaf quase se afastou. Porque às vezes nós, como sendo proferidor da fé cristã, achamos e cremos que Deus tem que fazer tudo por nós. Tem pregadores errôneos e evangelhos sendo pregados retorcidamente, dizendo que o crente não passa por dificuldade,
dizendo que o crente não passa por desertos e o crente não passa por aflição. Essa é a pregação que pregava no tempo de Jesus. Porque o fariseu de antigamente dizia: se alguém tem pecado, se alguém é pobre porque está em pecado, se alguém está passando fome porque está em pecado. Essa é a liturgia do farisaísmo do século 21. Então tem pregadores que estão dizendo que homens e mulheres que buscam a Deus não padecerão luto, não padecerão dificuldade. Só que minha Bíblia que eu leio vai dizer que aquele que quer servir piamente o Senhor, ele hei de padecer necessidade. Glória a Deus, aleluia. Como João vai dizer, no capítulo 16, no versículo 33, ele vai dizer dessa forma: que no mundo nós vamos ser apertados, oprimidos, mas que nós possamos ter bom ânimo, porque Deus venceu o mundo e nós também venceremos. Quem não se lembra de alguns salmos também? O Salmo 23, que é o salmo conhecido. O salmista vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faz em meio de pastos, guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e que meu cálice transborde. Certamente a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão por longos dias, e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Quem crê, não, cara? Não se lembra também do Salmo 91, que ele vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza. Só que cada salmo, vocês vão ver que tem autores como Asaf, Moisés, Samuel, também os filhos de Corá, Salomão, como eu falei mais à frente, Davi. Só que o Salmo 70, nós vamos ver que ele está sendo realmente atribuído a Davi. Ele está sendo atribuído a quem? A Davi. Mais forte, a Davi. E quando esse salmista, conhecido como Davi, ou Rei Davi, ele vai começar a escrever o Salmo 70, ele vai começar dessa forma, pedindo para que Deus apressasse a seu favor. Eu vou repetir novamente. Como o salmista começou a escrever seu salmo, ele vai escrever dessa forma: apressa-te, ó Deus. Apressa comigo, igreja. Apressa-te. Mais forte, apressa-te. Então, o período que o salmista estava vivendo era um período de urgência. O salmista Davi estava pedindo para o Senhor se apressar, porque o período que ele estava vivendo não estava um período fácil, não estava um período mole, não estava um período tranquilo. Então Davi, ele está com uma urgência para Deus. Davi, ele está com uma urgência diante do Senhor, porque quando nós vamos olhar as orações, o Senhor vai nos ensinar em Mateus no capítulo 6, que quando o homem foi orar, ele vai entrar na sua casa, ele vai entrar no seu quarto, vai fechar a sua porta e vai orar a Deus em secreto, porque Deus em secreto responderá. Tem uma oração que nos ensina a clamar, gritar, pedir. Em Mateus capítulo 7, no versículo 7, no versículo 8, Jesus também vai nos ensinar essa oração. Ele vai dizer: pedir, dá-se-vos. Buscar e encontrar. Bater e abre-se-vos. Então nós vamos entender que o Senhor Jesus está nos ensinando que cada ação tem uma reação. A ação que Jesus nos ensina a ter é Cadê a igreja? Repete comigo: pedir. A reação que Jesus nos ensina a ter é pedir. Que Ele dá-nos. Como eu falei, toda ação tem uma reação. Quando o Senhor diz pedir é ação. A resposta da nossa ação, pastora, é dar-se
atitude. A resposta da nossa atitude é abre-se-vos. Para lá, igreja. A resposta da nossa atitude, depois que nós batemos, é se Então a situação que o salmista está passando, a oração já não dá, mas está tranquilamente no quarto, sozinho, clamando para Deus. O salmista vai escrever, não vai escrever dessa forma: oh Deus, olha pela minha aflição, olha pela minha situação, quando o Senhor chegar um tempinho que o Senhor pode agir por mim. Não, o salmista está clamando a Deus: porque o período é de urgência. Aleluia. O período é desesperador. Se o período é desesperador, então nós temos que ter atitude de desespero diante de Deus. Quem sabe que tem pessoas hoje que estão vivendo um período tranquilo da sua vida, um período leve, manso, está dando tudo certo na sua casa, o teu relacionamento está indo bem, mas quem sabe que tem pessoas aqui que está com relacionamento a fio da espada e está dizendo: Deus, se apressa. Você sabe que tem pessoas aqui que está assim para ir para o fundo do poço, a sua empresa, e não está aqui pedindo para Deus: Deus, se o Senhor puder falar, não. Ele está dizendo: Deus, haja meu favor. Então o período que o salmista está é um período desesperador. Segundo a história vai dizer que o salmista Davi, ele sempre padeceu perseguições. As primeiras perseguições ele vai passar na mão de Saul. Saul tentou matar Davi algumas vezes. Saul lançava lanças em Davi. Davi se esquivava para não pegar lança nele. Mas porém Davi não se revidava ao seu perseguidor. Ele o amava, Saul, cada dia mais. Só que Saul perseguia Davi em toda a sua caminhada. Outra situação que Davi passou também foi na mão de Absalão, seu próprio filho. Também ele padeceu necessidade, também padeceu perseguição. E no segundo a história não vai apontar em que período Davi estava passando quando ele escreveu o salmo, mas era um período difícil da sua vida. Era um período de perseguição, pastora Elza. Era um período de luta. E quando nós estamos vivendo um período desse, quando nós estamos nos nossos joelhos e diz: Deus, apressa-te em meu favor. Apressa-te em me livrar. Aleluia, Deus. Apressa-te em me salvar. Então nós estamos entendendo que o começo do salmo e o salmo completo, ele é um salmo que ele está precisando de um auxílio urgente de Deus. Quem está nessa situação aqui? Esperando auxílio urgente. É para ontem, não é para amanhã. É para já, não é para depois. É agora que eu estou precisando. O salmista está precisando naquele momento. Só que o que é que eu vou entender aqui? Aleluia. Que se hoje nós precisamos de alguém para nos emprestar dinheiro, a gente vamos primeiro com nossos amigos. Alguém que nós achamos ou entendemos que pode nos emprestar uma valia. Só que quando nós vemos que ninguém nos empresta, qual é a medida desesperadora do ser humano? É correr atrás de um agir, sabendo que vai pagar uns juros absurdos, sabendo que vai dar um dinheiro muito acima do que deveria dar, mas porém aquele momento é de me ajuda, aquele momento é de Então o salmista também está passando por isso. E quando nós entendemos que assim como o ser humano busca por A, D, C, D, um auxílio ou um socorro e não encontra, vai por medidas desesperadoras. Ele precisa de dinheiro atrás do agiota, se não conseguir emprestar de ninguém. Quem precisa do médico não vai esperar pelo SUS. Se está precisando da cirurgia hoje, vai arrumar dinheiro para pagar a cirurgia, porque o período é de Então o salmista Davi, no momento de urgência que ele está passando, ele vai pedir para Deus se apressar, seu favor. Quem não
senhor se lembra lá do Salmo 121? Aleluia. O que o salmista vai dizer no verso 1 e no verso 2? Quem souber vai me acompanhar. Releva os olhos para o monte. Meu Deus. Meu socorro, meu Senhor, fez certo, fez certo. Alguém sabe o que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica é uma pergunta que já vem seguido de uma resposta. Isso. Se a pastora chegou até no Salmo 21 e alguém de vocês abriu no Salmo 21, quando o salmista começar a escrever aqui o Salmo 21, ele vai começar dessa forma: elevo meus olhos para o mais forte. Elevo meus olhos para o. A segunda história vai ser o Monte Sião, o Monte de Jerusalém. O salmista vai dizer que ele levou seus olhos para o. Só que depois ele vai fazer uma pergunta, porque isso é uma pergunta retórica. É uma pergunta que já vem seguido de uma resposta. Então ele vai dizer: levo meus olhos para o monte. Só que depois ele vai fazer uma pergunta, que lá o salmo depois vai ter um centro de pergunta, vai ter um acento de interrogação. Ele vai dizer: levo meus olhos para o monte. Ele não está afirmando que o monte ele encontrou socorro, não. Ele vai entender aqui. Glória. Elevo meus olhos para o monte. Tá. Agora ele vai fazer uma pergunta: de onde virá o meu socorro? Faça essa pergunta, igreja. Vamos lá. De onde virá o meu socorro? Isso é uma pergunta. Quer dizer isso, pastor. Então quer dizer que no monte ele não achou auxílio. No monte ele não achou socorro, porque é sempre assim. O Monte Sião, Jerusalém, era representado que lá era o lugar de cultuar, de buscar, e representa muitas vezes o próprio lugar do Senhor, o monte de Deus. Só que o salmista, no seu desespero, na sua agonia, ele vai dizer: eleve meus olhos para o. De onde virá o meu socorro? Ele não encontrou socorro no monte. O que é que ele vai dizer? O meu socorro vem do céu. Olha lá, igreja. O meu socorro vem do céu. Ele está dizendo: eu parei de olhar para o monte. Minha visão não ficou tão limitada. Eu olhei um pouco mais acima. E vi que meu socorro vem do Senhor. Às vezes nós queremos olhar muito para o ambiente e esquecemos, pastora Elza, que se abriu uma porta aqui nessa banda que pode se dizer quintal, que está ajudando muita gente a encontrar o Senhor, aonde no monte ninguém não está mais achando. Não entendi, pastor, faz eu entender. Vou fazer você entender. Lá em João no capítulo 4, no versículo 16 em diante, após o Senhor se apresentar como fonte para a mulher samaritana, e ela dizer para o Senhor: Senhor, então me dá dessa água para me beber, para que eu não possa ter mais sede, e vim buscar aqui. O Senhor vai continuar falando. Ele vai dizer: olha, chama lá o teu marido. Quem ela mandou chamar? Quem Jesus mandou ela chamar? O seu marido. Ela vai dizer: Senhor, não tenho marido. Ele vai dizer: tu disses bem, ou disses certo, porque você já teve quantos? Me ajuda aí. Ela teve quantos? Mais forte. Ela teve quantos? Ele vai dizer: nem que tu tá agora. Jesus vai dizer para ela: tu já teve? E nem o que você tá agora é seu. Só que uma interpretação do texto faz nós entendermos que aquela mulher, ela vendia seu corpo por dinheiro. A má interpretação de alguns pregadores faz nós entender que aquela mulher era uma meretriz, mulher do mundo, mulher da vida. Só que não. Por que, pastor, o Senhor está dizendo isso? Que o Senhor de ouvir aquele pregador lá conhecido, famoso, falou que ela era meretriz. Por que não?
Porque se nós formos entender a hermenêutica do texto, o contexto e o texto, para nós não ter pretexto para implicar qualquer coisa na mente dos fiéis, a gente vai entender que a conversa vai tomar uma propulsão diferente do que nós pensamos. Por quê, pastor? Porque quando Jesus Cristo diz, chama teu marido, ela vai dizer, Senhor, eu não tenho marido. Disse bem, Jesus vai responder, porque tu já teve quantos? E nem o que agora você tem é seu. Quer dizer que são? 6. Aí nós vamos entender o que é que Jesus realmente está conversando com aquela mulher. Ela vai pegar no ar a conversa. Tem pessoas que sabem pegar conversa no ar, não fica perdido às vezes na conversa. Tem pessoas que sabem pegar no ar. Pega no ar, ela vai pegar no ar a conversa e vai dizer, vejo que tu é profeta. Ela reconheceu logo, esse cara é profeta. Por quê? Agora ela vai entrar no que Jesus que realmente quer conversar com ela. É ela que entra. Ela vai dizer, Jesus, nossos pais nos ensinaram que a adoração é aqui no Monte Gerazim. Só que vocês dizem que a adoração é em Jerusalém. Tem alguma coisa a ver com a outra conversa? Jesus está falando que ela teve 5 maridos, nem que ela tenha dela. Ele não está falando sobre prostituição. Ele não está falando que aquela mulher teve 5 homens e agora o que ela está também não é dela, não. Eles estão agora entrando numa conversa espiritual, numa conversa ministerial, sobre locais que estão buscando a Deus e liturgias que estão sendo pregadas de uma forma totalmente errônea. E quando Jesus Cristo fala que ela teve 5 e nem o que ela tem é dela, ela vai entender a conversa. Ela vai dizer, esse cara é profeta, ele fala tudo, sabe de tudo. E ela vai continuar a conversa, falar, Jesus, olha, os nossos pais nos ensinaram que a adoração é a continuação da conversa. Entenda que eu estou pregando, ela vai continuar a conversa. Os nossos pais disseram que a adoração é aqui no Monte Gerazim. Qual é o Monte Gerazim? O Monte Gerazim é um lugar que é separado de Jerusalém, é separado do povo judeu. Era lá do povo que era inimigo deles, inimigo do seu povo. É por isso que quando Jesus Cristo conversa com aquela mulher é uma mulher que é separada, é uma mulher samaritana, uma mulher que não tem convívio com Jesus. Mas quando Jesus Cristo fala, ela vai entender que esse cara é diferente. Ela vai dizer que ele é profeta e vai começar a entrar na questão de cultos, de adorações. Ela vai dizer, nossos pais disseram que a adoração é aqui no monte e vós dizeis que é Jerusalém. Jesus Cristo vai dizer, olha mulher, você crê que chegará o tempo e é agora que nem no monte e nem Jerusalém eu adorareis? Por quê? Aí Jesus Cristo vai dizer, porque vocês adoram que vocês não comem. Vamos entender o que é Jesus quis dizer para ela. Que no monte eles estão adorando que eles não comem. Porque quando Ori, pai de Acabe, Antigo Testamento, lá em 1 Reis, lá pela volta do capítulo 15, 14, se eu estou enganado, ele vai dominar uma terra e vai chamar a terra de Samaria. Ori, ele vai botar o povo judeu junto com os outros povos para morar. Então, o povo judeu era um povo que adorava o ser. Era um povo que adorava o ser. Só que com quem Ori, o povo tinha adoração a Baal, adoração a Astarote, adoração a Moloque, adoração a outros deuses. Ao todo, aquele povo, ele tinha quantos deuses? Mais forte, ele tinha quantos deuses? Junto com o povo de Israel, que entrou para lá e se misturaram com eles e virou Samaria, o povo samaritano vão levar adoração a Deus para aquele local. E agora vai ter quantos deuses lá? Alguém já está pegando aqui o mistério? Pode entender aqui. Então quando Jesus Cristo conversa com aquela mulher, ela pegou no ar a conversa de Jesus. Jesus vai dizer, tu teve quanto marido? Sim. Sabe o que é o original da palavra marido na teologia? É Baal. Repete comigo, Baal. Vai forte, Baal. E a tradução de Baal para o português, a nossa linguagem é marido. Alguém está pegando aí? Eu estou dando o mais simples do possível para não ficar difícil aí. Então Jesus Cristo diz, tu teve 5 maridos, tu tem 5 deuses.
é o Deus do judeu, é o Deus de Israel, e nem o que tu tem é teu. Porque Jesus Cristo vai dizer que chegará o tempo e agora, que nem no monte e nem em Jerusalém vocês vão adorar, porque no monte vocês adoram que vocês não conhecem, porque o monte Gerazim, a liturgia foi totalmente corrompida, a adoração a Deus está dividida, a adoração a Baal, a adoração a Moloque, a adoração a Bemold. O que é isso, pastor? Eu quero lhe falar que a partir do momento que você adora a Deus aqui nesse ambiente e depois vai adorar lá no bar, você está dividindo a tua adoração. Está entendendo? Ah, mas eu adoro Deus. Mas sai daqui, dobro ali, parou num bar e começou no Melody antigo. Então você começou a adorar outra coisa que não é Deus lá. Tudo que você bota na frente de Deus e adora, sendo marido, sendo esposa, sendo casa, sendo ambiente, sendo carro, sendo moto, sendo bens, o que você começa a dividir a adoração entre coisas e Deus, você se torna prostituto. É por isso que essa mulher é dada como prostituta. Não é porque ela teve 5 homens não e 6 não. É porque lá no Monte Gerazim a liturgia está profanada. Então, aquela mulher vai entender e Jesus Cristo vai explicar para ela que nem no monte e nem em Jerusalém. Ele vai dizer que chegará o tempo e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Para esses adoradores aqui, não quero esses adoradores. Então vamos entender, aquela mulher não estava errado a adoração no monte, e se ela for para Jerusalém ela não pode, porque tem briga. Jesus Cristo vai dizer, a medida é desesperadora para ti, o teu período está difícil, tu não pode adorar no monte que a liturgia está profanada, tu não pode adorar aqui em Jerusalém porque vocês têm porfia e não vão poder entrar para adorar. Então vai chegar um tempo que tu não precisa nem ali e nem aqui, é comigo que tu vai começar a entender que a adoração verdadeira, que a busca verdadeira. Então o que é que eu quero dizer? No Salmo 121, quando o salmista vai dizer, eleva os meus olhos para o monte, ele vai ver que lá no monte ele não vai encontrar auxílio. Porque às vezes nós buscamos socorro de A, socorro de B, socorro de C, queremos transmitir as nossas lutas, as nossas dificuldades para todo mundo, achando que todo mundo vai se padecer de nós como um coitadinho, como um coitado. Aí que é teu erro, aí que se torna meu erro. A partir do momento que eu quero transmitir a minha luta para todo mundo, que não vai poder me ajudar em oração, que não vai poder me dar uma palavra de direção, então tem pessoas que estão olhando para o monte, querendo achar socorro, e não acham, e se frustram, querem botar a culpa em Deus. Pastor, fui em tal igreja, aquela igreja só me sugou, não encontrei auxílio lá, só encontrei pessoas querendo meu dinheiro. Você vai encontrar muito lugar isso. É por isso que você tem que ter discernimento de entender por onde você anda, aonde você bota seus pés, aonde você pisa. Por quê? Porque você está olhando muito para o monte, você está confiando muito no monte, e no monte vem decepção, porque esse monte que o salmista está dizendo, segundo a história, é o monte de Sião, que o inimigo se levantaram e dominaram e davam flechada de lá de cima no povo de Israel, e lá de cima eles estavam mirando no povo de Israel. Então eu posso imaginar o desespero do salmista dizendo, Senhor, eleva meus olhos para o monte, e o monte que poderia me ajudar me decepcionou. Alguém está entendendo? O monte que poderia me dar auxílio me apunhalou. O monte onde eu achava que ia me dar um socorro só quis o meu dinheiro. O monte que eu confiei, porque às vezes nós queremos confiar em tantas coisas
e tiramos o nosso coração de quem o salmista realmente vai olhar. É por isso que ele vai dizer que quando ele levou os olhos para o monte, ele viu que no monte não teve auxílio. Ele vai dizer: da onde me virá o meu socorro? É aí que você vai ter que dizer: o inimigo me decepcionou, o meu amigo se levantou o calcanhar contra mim, quem eu confiava me traiu, mas o meu socorro ele vem do céu. Não, cadê a igreja que entende que aonde não tem auxílio, mas Deus pode me dar? Então o salmista do Salmo 121 também, ele vai entender que o socorro dele vem do Senhor. Que lá já leu também o Salmo 125. Glória. O Salmo 125, o salmista vai começar assim, ó: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deu glória a Deus. Agora a conversa mudou. O salmista do Salmo 121, pastor, ele olhou para o monte e viu que no monte ele não ganhou auxílio, não teve socorro. É por isso que ele teve que olhar além do monte. É hora hoje de começar a ter uma visão mais aberta. Hoje é dia de começarmos a ter uma visão mais além. Aqui, pastora, o muro me parou. Aqui, pastora, a mesa me travou. Então não vou mais esperar a mesa sair da minha frente. Eu vou passar por cima da mesa. Não vou esperar o muro cair. Eu vou passar por cima do muro. Alguém está entendendo o que está sendo? Aleluia. É por isso que ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor. Que ele está dizendo: eu estou olhando um pouquinho mais além do que os outros estão olhando. Eu estou com uma visão muito mais além do que muitos estão vendo. O salmista do Salmo 125, ele vai dizer: os que confiam no Senhor, mais forte, os que confiam no Senhor. Cadê quem confia no Senhor aqui? Tem homens confiantes e mulheres confiantes em Deus aqui. Ele vai dizer: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Aqui a conversa mudou. O salmista não está dizendo que ele está olhando para o monte. Ele está dizendo que quando eu confio em Deus, Deus me faz um monte forte. Opa, alguém vai pegar aí. O salmista vai dizer que quem confia no Senhor serão, eu vou repetir novamente, serão como os montes de Sião. Ele está dizendo: a minha fé vai ser inabalável. Não, peraí, pastor. O vento está ao contrário. O negócio está difícil. Está pegando o negócio lá em casa. O gás acabou. A água está atrasada. A luz está atrasada. Você olhou para o monte, viu que no monte não te ajudou. E você teve que olhar além. Crer que Deus vai pagar tudinho lá. Mas o salmista do Salmo 125, nós temos que se comparar como ele quando ele fala isso. A gente tem que ter essa fé, que quando nós confiamos no Senhor, nós seremos. Ele não está dizendo que nós vamos olhar, ele está dizendo que nós vamos ser monte forte, que não se abala, mas permanece para sempre. O salmista do Salmo 70, no seu período difícil também, ele vai dizer: Senhor, apressa-te ao meu favor. Senhor, apressa-te me ajudar. O que é que ele está dizendo? Na situação que eu estou, não dá mais para esperar por ar. Na situação que eu estou, fique de pé. Essa aqui é a palavra de Jesus. Deus, glória. Na situação que eu estou, não dá mais eu esperar por B, por C, por D, não. Na situação que eu estou, não dá mais para me esperar sem se mover. Não dá apenas para me plantar meu pé e esperar que o Senhor ou alguém venha me ajudar, não. Na situação
que eu estou, eu tenho que ir atrás do que eu estou precisando. Então o salmista está entendendo, pastora, que ele está precisando de Deus para o ajudar, porque o ser humano está perseguindo, o homem quer matar ele, o homem está ameaçando a sua vida, o homem está dizendo para ele que ele não tem mais jeito. Os homens aqui no Salmo 70, ele está dizendo que estão se alegrando com as suas tristezas, estão se alegrando com as suas perseguições. Isso é tudo no Salmo 70. Então ele vai dizer: Senhor, não posso mais confiar no homem para me ajudar, então apressa-te em meu favor. Quero saber quem está aqui precisando desse Deus para se apressar. Quem está aqui precisando que Deus se apresse na tua casa? Quem está aqui precisando que Deus se apresse na sua vida? Quem está aqui precisando que Deus se apresse nos seus negócios? Quem está aqui precisando que Deus se apresse no teu relacionamento? Quem está aqui precisando que Deus se apresse na sua aposentadoria para sair mais rápido? Quem está aqui precisando que Deus se apresse no seu auxílio para ser aprovado? Quem está aqui precisando que Deus se apresse no seu relacionamento, o casamento sair? Mas nós vamos entender uma coisa aqui, eu finalizo. Que o salmista Davi, mesmo ali na perseguição, mesmo na luta que ele estava vivendo, ele não apenas esperava em Deus nas suas perseguições, ele não apenas estava procurando em Deus nas suas aflições. O salmista, na sua caminhada, ele mostra que ele sempre foi fiel a Deus. Ele sempre confiou em Deus nas suas alegrias e nas suas tristezas. Ele sempre esperou em Deus nas suas alegrias e nas suas frustrações. E você hoje, você só espera em Deus quando você está passando por dificuldade? Você só busca esse Deus quando você está passando a pior fase da sua vida? Ou você sabe glorificar também Ele quando você está na sua melhor fase? Não, pastor, quando eu estou na minha melhor fase, eu vou pro bar gastar o dinheiro. Mas quando eu estou sem dinheiro, eu venho para cá para Deus me dar mais dinheiro. Mas quando Ele me dá, eu volto novamente pro bar para gastar meu dinheiro. Então eu estou entendendo que vocês só querem Deus pelo que Ele tem a dar. E o salmista não quis Deus pelo que ele tinha para dar. O salmista quis Deus porque ele sabia que Deus era o seu refúgio, a sua fortaleza. É por isso que ele vai escrever o Salmo 23. Ele vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele está dizendo que desde quando ele estava lá cuidando de ovelha, perseguido, mal visto, desacreditado, o Senhor já era o pastor dele, o Senhor já era o auxílio dele. Então eu vou entender que nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, Jesus, Ele só é comprometido a quem também tem compromisso com Ele. Tem alguém que é compromissado com esse Deus? Pastor, eu não tenho esse compromisso, mas eu quero hoje que Ele se apresse a meu favor. Então eu vou me compromissar hoje com Ele, porque eu sei que Deus só tem compromisso por quem tem compromisso a Ele. Venha você que quer se aliançar com Jesus. Deus de glória. Pode vir sem vergonha e ser feliz. Aleluia, meu Deus. Você que quer afirmar uma aliança com Jesus. Você que quer entregar, se reconciliar, pode vir. Venha aqui fazer um compromisso. Você está pedindo para Deus se apressar, mas porém você não está se apressando para Ele. Deus se apressa, Deus, mas porém você não está se apressando a buscar Ele. É bom pedir para Deus se apressar quando nós estamos precisando, é bom. Só que você já se apressou a dobrar o joelho para Ele, buscar Ele a primeira. Pode vir, pode vir. Bate uma salva de palmas aí. Tem mais alguém que queira se apressar? Aleluia, Deus de glória. Porque depois nós pedimos para o Senhor se apressar a nosso favor. Mas nós já queremos se apressar para Ele. Deus de glória. Cadê você? Dobre o joelho, por gentileza. Glória a Deus. Pode dobrar o joelho, você pode?
Glória a Deus. Glórias a Deus. Tem alguém que quer confessar Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Repete comigo. Senhor Jesus, nesse momento, eu faço uma nova aliança diante da tua presença. Apaga o meu nome no livro da culpa. Acende meu nome no livro da vida. E sela com teu sangue. Senhor Deus e eterno Pai, eu lhe apresento a sua serva, meu Deus, que se apressou a seu favor. Senhor, que o Senhor também possa se apressar diante dela. Senhor, faz a tua obra, Senhor. Age, meu Pai, no favor dessa mulher. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, que o teu Espírito Santo possa se manifestar na vida dela, na casa dela, na sua finança, no seu relacionamento, na sua família. Meu Deus, apressa-te, meu Deus, a se envolver, a mover, meu Pai, em favor dessa mulher, as suas mãos. Abençoa a vida dela, abençoa a sua família, abençoa a sua vida. Ela está dobrando os seus joelhos, se aliançando diante do Senhor, está se compromissando diante da sua presença. Muito obrigado, meu Deus. Assim, meu Deus, lhe peço, e também eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E debate uma salva de palma. Glorifica essa nome de Jesus. Tem mais alguém que queira fazer uma aliança com Jesus? Aleluia. Dá um abraço na irmã aí. Recebe ela como igreja. Dê um carinho com ela. Faz bom. Seja bem-vinda. Fique à vontade. A casa é nossa. A senhora fez a sua melhor decisão da sua vida.